Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de dezembro de 2023, nessa sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu gostaria de dar um aviso, conforme anunciado ontem também. Lembramos que o ONS está realizando a edição de 2023 da Pesquisa de Satisfação com os Agentes, conduzida pelo Instituto de Pesquisa Inovare. Essa é uma ótima oportunidade para aprimorarmos os nossos processos. Ela leva cerca de 10 minutos, é uma pesquisa online, portanto, pedimos o apoio de todos na resposta a essa pesquisa. Então, a todos que receberam um e-mail com o link dessa pesquisa, lembro que o prazo para envio de respostas é até o dia 8 de dezembro. Nesse e-mail, esse link é um link seguro, ele garante o anonimato das respostas, não há nenhum tipo de identificação pessoal ou da empresa na qual o agente representa. Portanto, contamos aí com o apoio de vocês para que possamos aprimorar os nossos produtos e processos aqui do ONS. Desde já agradeço antecipadamente a todos que puderem contribuir. Bom, agora, dando início à reunião, vou relembrar a nossa agenda de hoje, e conforme anunciado ontem, tivemos um pequeno ajuste. Estou compartilhando a minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo aqui a agenda. Vamos abrir o segundo dia com a apresentação da análise das condições hidrológicas, a apresentação que ia ser realizada ontem, nós anunciamos ontem que não foi possível e foi transferida para o dia de hoje, e em seguida a previsão de afluência de curto prazo de dezembro de 23 e janeiro de 24. Faremos então uma pausa de 5 minutos após essas apresentações e retornaremos com as respostas a eventuais questionamentos. E no próximo bloco teremos a apresentação dos resultados do PMO de dezembro de 2023. Teremos mais um intervalo para envio de perguntas logo após a apresentação dos resultados do PMO e faremos o encerramento dos trabalhos do PMO de dezembro de 2023 logo em seguida. Provavelmente, né, por volta de 10h15, devemos encerrar essa reunião. Então, deixa eu finalizar aqui o compartilhamento. Para começar os trabalhos, as apresentações, eu peço apoio ao Fred para fazer as duas apresentações, a apresentação de análise de condições hidrológicas e seguida de previsão de afluência de curto prazo. Fred, bom dia, a palavra está com você. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os pessoal que acompanha. Vamos compartilhar aí. Já estão vendo a tela? Sim, tá ok. Então, para a gente começar a falar aí sobre as previsões de vazões para o PMO de dezembro. Primeiro, eu queria dar dois avisos. É, a, reforçar, né, o que já foi dito ontem, né, que a partir da semana que vem, né, da revisão 1 do PMO de dezembro, o SMWF volta a compor, né, a gama de modelos da remoção de viés. E também aí para o PMO de janeiro também teremos duas novidades. A primeira é que a gente aqui no INES está tendo uma modificação da solução tecnológicas que a gente usa para fazer a previsão de vazão, e com isso os aproveitamentos que são calculados com regressão pelo modelo Previse pode ter algum tipo de erro de arredondamento, né? A gente não espera que tenha alguma coisa, mas talvez vocês notem uma diferencinha em relação a arredondamento, por causa da aplicação é, de coeficientes diferentes entre meses diferentes, né? Quando aí um mês tem a semana tem dias de meses diferentes, pode ter algum tipo de erro de arredondamento aí. E a segunda coisa é que a partir do PMO de janeiro, o vazões não vai ter mais o mês previsto, né? Porque todos os modelos calculam o mês previsto a partir do arquivo Previs, então o Vazões não necessita ter esse mês previsto. Então a gente vai tirar ele, já foi alinhado com as outras gerências aqui dentro do ONS, então a partir do 1º de janeiro, o Vazões só vai ter as vazões realmente observadas e a do mês estimado, sendo que a formatação do mês estimado vai estar como mês civil. Então,
Depois, assim, na apresentação que a gente for disponibilizar e na ata, a gente vai deixar isso bem especificado, nesses dois avisos de hoje. De previsão hidrológica, temos que, né, aqui para Bacia do Rio Grande, a, para as próximas semanas tem a tendência de ascensão das afluências e de cenários a partir da segunda semana são de estabilidade. A gente vê, né, para exemplo, para Embarcação, para Furnas, em São Simão, no Paranaíba, um comportamento similar de ascensão durante as primeiras 2 semanas e estabilidade mais nos cenários a partir da seguinte semana. Para bacias do Rio Paraná, Paranapanema e Tietê. E ali em Porto Primavera, a vazão deve subir bastante nessa primeira semana, se mantendo aí um patamar mais alto durante esse horizonte da chuva dupla média. E aí, quando entra a agregação dos cenários, a gente vê uma tendência de redução das vazões. Em Nova Vanhandava, as vazões ficam mais ou menos estáveis, né? Sobem um pouco e descem ao longo do período, mas um comportamento ali próximo do patamar que a gente se encontra hoje. Em Itaipu, né, parecido com o comportamento de Porto Primavera, subindo bastante nessa primeira semana, principalmente devido a essa chuva observada do último dia, e tendo uma leve tendência de recessão nos próximos dias. E em Jurumirim também, tendência de ascensão nesse primeiro horizonte observado, né, tendo dois picos, um nesse próximo final de semana e um mais no final da segunda semana, e depois as vazões devem decair e se manter estáveis. Em outras bacias do Sudeste, né, que em Santa Clara, o comportamento é de estabilidade nas próximas semanas, e a partir da segunda semana deve ter algum tipo de incremento. Em Porto Estrela também, estabilidade nos próximos dias. A van começa a subir um pouquinho na segunda semana, e aí a partir das demais semanas é que a gente pode ter uma vazões um pouco maiores. Em Funil, a tendência é de ascensão nos próximos dias, e chegando ali a partir da segunda semana, deve entrar em recessão. E em Rosal, também, muito parecido com as demais do Sudeste, estabilidade nas primeiras semanas e no final do horizonte é que a gente deve começar, né, mais na meiuca ali de dezembro, que a gente deve começar a ver as vazões se elevarem. É, nas bacias do Sul, ainda tem, a gente observou nos últimos dias bastante precipitação, né, vazões bastante elevadas, e agora, né, para os próximos dias, elas devem continuar no patamar razoavelmente alto, né? A gente vê para Rio de Souza, né, um comportamento mais estável. Em Foz do Areia, a vazão subindo nas próximas 2 semanas e entrando em recessão a partir da terceira semana. Em Machadinho, comportamento similar, uma leve ascensão nos próximos dias e recessão no horizonte que a gente tem cenários de precipitação. Mesma coisa em Passo Real, né? Que a vazão vem diminuindo nos próximos dias, mas deve ter um ganho de vazão ali na segunda semana de previsão e depois da terceira em diante um comportamento mais de recessão. Em Três Marias, no Nordeste, a previsão é de ascensão das vazões nas 2 primeiras semanas e aí, quando da terceira em diante, um comportamento de estabilidade. Comportamento similar em Irapé e em Queimado, a tendência geral das vazões é de ascensão. Em Balbina também temos comportamento de ascensão com estabilidade no restante do mês. Ferreira Gomes, comportamento de vazões estáveis e de ascensão a partir da segunda semana. Em Tucuruí, o comportamento geral é de ascensão das vazões. E em Serra da Mesa, também comportamento geral de ascensão, né? Com aí, a primeira semana subindo um patamar menor e com vazões mais altas a partir da segunda semana.
E agora eu vou pular aqui para a parte dos estudos prospectivos, utilizando o modelo SMAP, né, para os cenários de precipitação de CFS. Então, aí, a ENA do Sudeste, é, aqui deve continuar subindo até aí meados de fevereiro e entra em recessão a partir de março, chegando em um patamar acima aí de quase 60 megawatts médios entre fevereiro e março, se mantendo em um cenário bem, cenário médio ainda. No grande, também, o cenário médio é de continuar com ENAs ali próximos de 5.000 megawatts médios durante todo esse próximo início de ano. Embora os cenários aí mostrem que os cenários mais elevados chegam aí a patamar de 15.000, 20.000 megawatts médios. No Paraná, o cenário médio também deve subir, continua subindo até meados de fevereiro, onde começa a descer. Aí temos uma expressão bastante grande para essas previsões no janeiro, fevereiro e março. No sul, que a gente vinha com ENAs bastante elevadas, né, nesse período observado, a previsão para os próximos meses é de que ela se aproxime mais da média de longo termo, né? Mas durante todo o período a gente vê que os cenários ficam bem abertos, né? Os cenários máximos chegando aí a 40.000 megawatts médios. No Uruguai, situação similar. No Nordeste, aqui até início de janeiro, a gente tem os cenários de afluência como extremamente próximos, né? Mas a partir de fevereiro e março, é que aí os cenários começam a divergir, tendo alguns cenários chegando aí a quase 40.000 megawatts médios de ENA. Mas no cenário médio, um comportamento de ascensão até o início de março, e aí de março em diante, recessão. No norte, cenário médio é que a gente deve começar a perceber a ascensão de afluências a partir da segunda quinzena aí de dezembro. Então, só em janeiro que começa a subir as afluências e chegando ao máximo de ENAs ali pelo final de março. Então, começa as ENAs a rescindirem. No Tocantins, temos aí até o mês de janeiro, até a metade de janeiro, cenários bem próximos e aí os cenários começam a divergir a partir da segunda quinzena de janeiro. Né, também em ascensão até início de março e depois entrando em recessão. E o SIM, de maneira geral, que vem sendo aí, a ENA vem sendo puxada pela região sul, né, nesse período inicial. Quando chega no final de dezembro, metade de dezembro, é que as ENAs devem voltar a subir, acompanhando ali a ascensão do norte, do nordeste e do sudeste. Chega ali indo ao ápice no final de fevereiro, onde a ENAs deve começar a regredir. Vê que realmente esse período entre janeiro e março é onde os cenários têm maior dispersão, e aí a partir de março e abril, quando começam as razões rescindirem, chegando mais próximo do período seco, é que os cenários começam a estreitar. A gente consegue ver, né, nesse diagrama de teia de aranha, que é a região sul, que né, nos quartis, no geral, tem os maiores percentuais entre dezembro e novembro, chegando aí no primeiro quartil entre 93% da MLT e chegando no terceiro quartil a 203%. Né? A única bacia que em todos os cenários ficaram próximos ou acima da média.
Já os demais subsistemas e o SIM, tanto no primeiro quartil quanto na mediana, apresentam previsões abaixo da média de longo termo. Agora eu vou apresentar outros resultados da previsão de vazão. Então, aí mostrando o modelo, comparando, né, as previsões de vazões do último PMO com as deste PMO, e também os resultados do modelo de Avaspero. Então, começando pelo subsistema Sudeste, no PMO anterior, a gente teve, a previsão era de fechar novembro em 92% da MLT, que durante as revisões chegou a subir um pouquinho, mas o valor estimado acabou sendo abaixo do que a gente previu no PMO, né, 87%, mas não muito diferente. Sendo que esse valor de 87% representa a posição 69 do histórico de novembro. E agora, a previsão para o Sudeste é de 91% da MLT, de média mensal, né, que é 43.600 megawatts médios, que também fica bem no meio ali do histórico de dezembro, né, a posição 59. E aqui a gente apresenta, né, as previsões de vazões para as principais bacias, né, a bacia do Rio Grande em ascensão nos próximos dias, Paranaíba também, com fechamento, né, em 58% do MLT, o Tietê aí também com tendência geral de ascensão na previsão diária, e aí depois nas previsões semanais deve cair nas outras semanas de dezembro. E no Paranapanema também, com tendência geral de ascensão nos próximos dias. E no Paraná também, tendência de ascensão, com recessão no final do horizonte, com a previsão mensal aí de 108% da MLT. Por subsistema sul, no PMO a gente tinha previsto 287% da MLT, mas de acordo com as revisões, esse valor foi sendo aumentado, chegando aí um fechamento estimado hoje de 512%. Vale lembrar que as previsões que a gente faz aqui para o planejamento mensal da operação, a gente tende a utilizar um teto para as previsões de chuva, né? Quando a gente faz a combinação dos modelos de remoção de viés, a gente também aplica um limite diário e um limite semanal para as previsões de precipitação para a entrada dos modelos. Então, parte desses desvios podem se dar por causa dessa conversão que a gente adota nas remoções de viés. Então, esse sul, né, com 512% da MLT de novembro, ficou como o maior sul do histórico em novembro. Para dezembro, a tendência é de recessão, né, no geral, com um pequeno pico aí na segunda semana de dezembro, mas a previsão de dezembro ficou em 302% da MLT, né, 22.300 megawatts médios, também ficou o maior dezembro do histórico. Então, a gente tem o destaque para a bacia do Rio Iguaçu, né, com leve tendência de subir nas primeiras semanas e aproximação nas próximas semanas. Mesma coisa no Uruguai, né, uma característica geral é de recessão, mas a previsão continua acima da média de longo termo. Por subsistema Nordeste, a previsão no PMO foi de 38%, com pequenas oscilações durante, né, todas as revisões, chegando a 42% o valor estimado hoje, né, como o sexto menor Nordeste, novembro do histórico. Para previsão, temos 4.000 megawatts para dezembro e 41% da MLT, sendo que o Nordeste fica como o segundo menor dezembro do histórico. Então, quando a gente vê as bacias o destaque nas bacias, a gente vê como a MLT aqui para o São Francisco, né, para o mês de dezembro, devia estar aí cerca próximos aí de 10.000 megawatts médios, mas a previsão não chega nem à metade desse valor. No subsistema norte,
No PMO tinha sido previsto 49%, com uma pequenas correções aí na revisão 1, na revisão 2, mas o estimado do norte ficou abaixo do que tinha sido previsto em PMO, ficando também como o menor novembro do histórico no norte. Para dezembro, a situação já melhora, né? A previsão de ascensão nos próximos semanas, com 5.000 megawatts médios de previsão mensal, ou 60% da MLT. E esse valor representa o 10º menor histórico de dezembro para a região. Então, quando a gente olha as bacias, em destaque na bacia do Rio Tocantins, a gente vê essa seção de vazões subindo, as vazões subindo nas previsões diárias e as previsões semanais também em ascensão, né? Cada vez mais chegando próximo o valor da média de longo termo. Então, um panorama aí geral do SIM, tanto ali a maior parte das bacias do norte e o nordeste inteiro com previsão mensal abaixo da MLT. Só o Madeira aqui no norte é que fica dentro da MLT, mas o Madeira acaba escoando essa energia para o sudeste, né? Então, as, as usinas, os reservatórios aqui no Madeira acabam contribuindo, né, para a ENA do sudeste. O, o Grande e o Paraná ficam com previsões mensais próximos da média de longo termo. O Paranaíba fica abaixo e as demais bacias do Sudeste ficam acima da MLT. E na região Sul, a maioria, quase todas as bacias ficam acima da média longo termo. A única que salva aí é a acho que é do Correntes, faz tudo parte ali do conjunto do Guaíba. Então, a gente vê aí as evoluções, comparação das previsões semanais entre todos os subsistemas. A gente vê que a região sul continua bem acima das demais regiões, embora a partir da terceira semana ela deve se aproximar da MLT. As demais regiões têm todo o comportamento similar de estabilidade ou leve ascensão. Para o modelo GVASP, temos que a dezembro, a previsão mensal para o mês de dezembro foram gerados cenários para o mês de janeiro de 2024, considerando 50.000 ruídos e agregados em 136 aberturas. Por isso a gente vê que o Sudeste, que vinha em ascensão, né, para o mês de dezembro, os cenários para janeiro ficam principalmente entre 110, entre 90% e 110%, e um pouco abaixo, entre 70% e 90%, mas no geral a maior parte dos cenários ficam próximos da MLT. Para a região sul, o cenário de janeiro, mais de 75% fica acima de 150% da MLT, então essas chuvas aqui, as vazões da região sul devem continuar acima da média histórica para janeiro. No Nordeste, a gente continua com cenários abaixo cenários críticos, né, bem abaixo da MLT. A gente vê aí que a MLT de janeiro fica próximo de 15.000 megawatts médios, mas a maior parte dos cenários fica aí só abaixo de 5.000, né, mais de 70% dos cenários abaixo de 70% da MLT. E no Nordeste, por mais que a gente tenha aí uma distribuição um pouco mais normal dos cenários, a mediana dos cenários aí fica, a maior parte deles, né, fica nessa região entre 50% e 70% da MLT de janeiro. Então, era isso que tinha para apresentar hoje, Dani. Fico aí para responder eventuais dúvidas. Muito obrigada, Fred, pela apresentação. Vamos então para o intervalo para análise das eventuais dúvidas enviadas aqui no chat da transmissão e retornaremos em 5 minutos. Bom dia novamente a todos que nos acompanham nesse segundo dia da reunião do PMO de dezembro. Nós recebemos aqui uma pergunta, para a qual eu vou pedir o apoio aqui ao Douglas para a resposta. Foi enviada pelo Bruno Ecker, da Urca Trading.
Prezados, já foi definida a data de divulgação da revisão quadrimestral de carga, Plan 2024-28, bem como do workshop para apresentação da revisão? Agradeço desde já. Bom dia, Douglas, pode nos ajudar? Bom dia, Daniele, bom dia a todos. Ontem o Fausto fez o comunicado, eu só vou repetir o que ele informou na reunião de ontem. Basicamente, nós tentaremos estar publicando a carga do plano e fazendo workshop na semana entre o dia 4 ao dia 8, dado que pelos procedimentos de rede nós temos até o dia 10 para a publicação desses valores. Como o dia 10 é o domingo, tentaremos estar publicando todas as informações entre 4 e 8. Tá bom, Bruno? Obrigado. Contigo, Daniele. Obrigada, Douglas, pelos esclarecimentos. Essa foi a única pergunta que nós recebemos aqui no chat, então eu vou passar direto a palavra à Diana para a apresentação dos resultados do PMO de dezembro de 2023. Bom dia, Diana. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos que estão acompanhando esse segundo dia de reunião do PMO de dezembro. Então, vou passar aqui rapidamente sobre os principais resultados referentes à rodada do Decomp, que foi realizada ontem, foi disponibilizada o deck preliminar ontem no Sintegre, no finalzinho da noite. Temos aqui, sempre trazemos nessa reunião aqui essas duas tabelas, né, referente ao resumo referente à ENA e também à previsão de carga. Ressalto só que essas apresentações já foram feitas, né, pelas gerências responsáveis, ainda há pouco o Fred já falou sobre a parte hidrológica. Semana passada, ontem, quer dizer, a Marcela chegou a comentar sobre os dados da previsão de carga, então essas tabelas aqui ficam para referência nessa apresentação, mas também ressalto que essas tabelas também ficam presentes nos relatórios que iremos publicar ao longo do dia de hoje com os principais resultados da revisão. Entrando, então, de fato, agora nos principais resultados do Decomp, mantivemos, então, para todas as semanas operativas do mês de dezembro, a previsão de CMO zero em todos os patamares de carga, em todos os subsistemas. Nesse diagrama aqui, a gente observa qual o limite que chegou a atingir o seu valor máximo. Tivemos somente o RSE, que é o limite do Ivaiporã Sudeste, apenas no patamar de carga leve. Em relação à energia armazenada dos subsistemas, temos aqui essa tabela onde indica o comportamento de todos os subsistemas ao longo das semanas operativas, de acordo com a expectativa do Decomp. Em relação ao nível inicial, isso chegou a ser mostrado na apresentação de ontem, feita pelo Lucas também, onde tinha a energia armazenada prevista para o início do estudo. E então, comparando, né, olhando aqui nesses valores da tabela, a gente começa o subsistema Sudeste com 64,4% da energia armazenada máxima do subsistema, e segundo a expectativa do Decomp, de acordo com a rodada realizada ontem, há uma previsão de finalizar o mês de dezembro com 68%. Começamos o subsistema Sul com 93,2%, com a expectativa de finalizar o mês de dezembro com 87,2%. O subsistema Nordeste começando com 56,1%, com a expectativa de fechar o mês com 53,1%. E, por fim, o subsistema Norte começando com 49,4% da energia armazenada do subsistema, com a previsão de finalizar o mês de dezembro com 50,9%. Em relação ao despacho térmico, como a gente segue com o CMO zerado, essa tabela, esse gráfico aqui que está sendo mostrado é especificamente da primeira semana operativa, e na tabela temos a previsão de despacho térmico para todas as semanas do horizonte desse PMO. E dado que o CMO, a expectativa de CMO zero para todas as semanas operativas, ao longo de todo o horizonte então, desse PMO de dezembro, geração térmica apenas por inflexibilidade, de acordo com as informações recebidas pelos agentes das usinas. Então, para a primeira semana operativa, a expectativa aí é de uma geração térmica de cerca de 4 gigawatts médios, referente às inflexibilidades informadas. Olhando esse gráfico, então, de expectativa de despacho térmico, mostrando também a expectativa para o segundo mês. Dado que na tabela do slide inicial a gente tem os valores indicados para as primeiras semanas operativas do mês de dezembro, e aqui a gente indica também a expectativa para o segundo mês, de acordo com os cenários para o mês de janeiro. É possível observar, né, que a gente tem a mesma geração térmica para todos os cenários, então mantém a geração por inflexibilidade para todos os subsistemas. Aproveito só para fazer uns destaques aqui, até reforçar uns destaques que foram feitos ontem na apresentação feita pelo Lucas, referente a essas variações de inflexibilidade
ao longo das semanas. E aí, no subsistema Sudeste, o destaque maior vai para o retorno de Angra, que está com uma manutenção prevista para Angra 1 para finalizar dia 16 de dezembro. Então, aqui na quarta semana operativa, a gente já vê uma expectativa de elevação da geração térmica. E aqui do final do mês de dezembro para o final, aí, comparando com o mês de janeiro, é o destaque também para a entrada em operação comercial da usina termoelétrica de Marlim Azul, que está com uma expectativa de entrar em operação comercial ao longo aí no mês de dezembro, mas para o primeiro mês operativo, a gente só considera a disponibilidade para as usinas que já estão em operação comercial. Então, como ainda não está, é uma expectativa de entrar ao longo de dezembro, a gente só considera a disponibilidade e flexibilidade dessa usina a partir de janeiro. Em relação à variação de geração térmica do subsistema sul, a gente vê essa redução na segunda semana por conta de inflexibilidades declaradas apenas na primeira semana operativa, e depois, na última semana, uma redução por conta da inflexibilidade de Pampa Sul, que foi declarada apenas até a quinta semana. No Nordeste, a gente observa ali uma elevação, então, de geração térmica da primeira para a segunda semana por conta de inflexibilidade da usina termoelétrica de Termopernambuco, declarada apenas a partir da segunda semana operativa. E no Norte, a gente tem inflexibilidades declaradas também somente na primeira semana, e aí, na partir da segunda semana, a gente observa uma redução de geração térmica. E aí, quando a gente agrega todos esses subsistemas pelo SIM, a gente vê essas variações aqui de carga, mas todas justificadas por conta dessas variações das usinas que eu comentei. Nesse PMO de dezembro, a gente está comandando o despacho antecipado das usinas da GNL para a semana de 27 de janeiro até dia 2 de fevereiro do ano de 2024, dado que o benefício GNL calculado para essa semana se mantém em R$0 por megawatt-hora, seguimos sem comando de despacho antecipado para as usinas dessa modalidade e para qualquer tipo de modalidade de operação, seja por ordem de mérito, razão elétrica ou garantia energética. E trago aqui essa tabela, lembrando que essa tabela agregada com a geração desagregada, né, com a informação para cada usina, com o tipo de modalidade de operação. A gente tem essa tabela, vai ser publicada logo mais no IPMO e também no sumário executivo, que será publicado no início da tarde, que tem a informação de todas as usinas térmicas que estão presentes no estudo do DECOMP. Então, para essa apresentação, a gente traz aqui só as usinas térmicas que efetivamente têm geração por inflexibilidade. E fica para consulta também, fica essa primeira slide com relação ao subsistema Sudeste e Sul, e nesse segundo slide referente ao Nordeste e Norte. Em relação aos resultados, destaques, assim, em relação ao rodado do DECOMP, eram essas informações que eu tinha para trazer. Reforço apenas que o fórum já está aberto para envio de perguntas, dúvidas e identificarem algum erro que seja necessário a gente realizar uma nova rodada para publicar a correção no deck oficial. Sempre é bom reforçar que é importante que essas dúvidas sejam enviadas pelo fórum, porque a gente sempre fica, né, acompanhando o fórum ao longo da manhã com esse objetivo, né, de observar se tem algum ajuste a ser feito para ser realizado na rodada e ser publicado no deck oficial, que a gente publica por volta de meio-dia, mas também reforço que a gente também fica sempre à disposição via o e-mail do PMO, no pmo@ons.org.br, e também via a central de atendimento pelo e-mail, tanto pelo e-mail quanto pelo telefone. Então, finalizo aqui, Daniela, a parte aqui dos resultados do DECOMP. Fico aqui à disposição para eventual dúvida que possa surgir. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Diana, e vamos para mais uma pausa de 5 minutos, onde avaliaremos os questionamentos enviados e retornaremos em breve. Até! Olá, bom dia novamente. Nós recebemos aqui uma pergunta no chat da transmissão e uma contribuição. Então, vamos à primeira pergunta enviada pelo Erinaldo Farias dos Santos, da URCA. Bom dia. A Eletronuclear fornece para o ONS... Só um segundinho. A Eletronuclear fornece para o ONS algum relatório técnico com as justificativas de atrasos no comissionamento da UTE Angra 2 ao sistema, uma vez que teve a previsão de retorno com um atraso de aproximadamente 15 dias ao SIM? Atenciosamente, Erinaldo. Erinaldo,
Obrigada pela pergunta, é uma oportunidade até para esclarecer o processo de gestão das intervenções, né? Nós temos um sistema de gestão das intervenções, tanto elétricas quanto energéticas, é um único sistema chamado SGI. Nesse sistema são registradas todas as movimentações de intervenções das usinas e lá é onde ficam registrados as solicitações e os motivos para nosso controle e acompanhamento. E lembrando que toda e qualquer intervenção está sujeita a atrasos, antecipações, nós frequentemente também temos antecipações, temos prazos, por vezes não são cumpridos à risca por fatores diversos, né? Fatores internos, externos, e são todos acompanhados aqui pela ONS. Ok? Obrigada aí pela pergunta. Eu vou compartilhar agora, dando sequência aqui à finalização dos trabalhos da reunião, porque eu acho que não recebemos mais nenhuma pergunta, deixa eu só ver se... Eu acho que não recebemos mais nenhuma pergunta. Então, para finalizar os trabalhos, eu vou dar início ao compartilhamento da publicação da minuta da ata. Então, como de costume, né, a gente já estamos com o procedimento da ata do PMO ser compartilhada nesse link que aparece aqui na tela para os senhores. Essa é a minuta da ata para que as contribuições sejam realizadas e esse documento já se encontra à disposição de todos. E as contribuições devem ser encaminhadas para o e-mail pmo@ons.org.br. Eu já recebi aqui no chat uma contribuição enviada pela Mônica Zambelli, da CPFL. Mônica, então, eu vou considerar essa sua contribuição à ata logo após, porque a gente já tinha feito essa publicação do produto antes do envio da sua contribuição. E na versão final a gente fará o devido registro de todas as contribuições recebidas, tanto essa da CPFL como eventualmente qualquer outro que tenha sido enviado para o e-mail pmo@ons.org.br. Vamos aguardar, então, o envio das contribuições até às 11 horas, para que a ata seja publicada às 11h30. Vou finalizar aqui o compartilhamento. Então, aguardamos até às 11 horas. Eu peço que direcionem para o e-mail pmo@ons.org.br, dado que nós vamos finalizar a reunião aqui agora e o chat da transmissão também. Bom, com a disponibilização da ata da reunião e as perguntas respondidas, podemos considerar a reunião do PMO encerrada e agradeço a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias e também as equipes do ONS e Vox, que participaram aqui da reunião. Lembro que na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 1º de dezembro, retornamos com as reuniões semanais da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. Desejo uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana a todos.